O assunto de hoje é sobre uma forma de arte pública, o muralismo. Estamos recebendo aqui no estúdio Morgana Enz, que é pintora, muralista. Seja muito bem-vinda, Morgana. Muito obrigada. Prazer é todo meu estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Você estava me contando que vai fazer, né? Tá 2 anos que você está como uma pintora muralista, né? Que faz essa arte em público nos muros, né? Me explica um pouquinho o que que é. Bom, ser pintora, muralista, nada mais é que a gente trazer um pouco de cor, né? Filosoficamente falando, trazer um pouco de cor para dentro dos ambientes. Então, pode ser tanto a parte residencial, comercial ou até mesmo pública, né? De forma externa. Então, temos uns murais na cidade. Mas meu foco inicial, ele começou pintando parede de quarto. Parede de quarto? Parede de quarto. E como que você descobriu, assim, esse dom em você? Eu acho engraçado porque, na verdade, eu não acredito muito em dom, né? Eu acredito mais em pitada de sorte, certa necessidade e muito estudo, porque é muito passível. Mas eu comecei pintando a sala barra quarto do meu filho. E aí eu comecei a divulgar isso de certa forma bem aleatória. Chegava em amigos meus, conversava, oferecia o próprio serviço. E as coisas foram encaminhando e acabou virando minha profissão primária até hoje. E como você defende o muralismo, né? Porque muitas pessoas ainda confundem o muralismo com a pichação, Morgana. São duas coisas totalmente distintas, na verdade. Nós temos artistas grafiteiros, né, que são outros tipos de artistas também. E totalmente diferente dessa parte da pichação, a gente é totalmente voltado para a arte em si, sabe? Tanto conversando com o cliente, como uma forma de trabalho única e extremamente especial. Diferente da pichação por si só. Então, a gente defende mostrando a nossa arte, que é o dia a dia, a beleza por trás disso, os significados por trás disso, né? Ter uma história por trás do que a gente está pintando e aí fica muito mais fácil de conseguir ir adiante também. De onde vem essa inspiração, assim, para onde você está pintando ali? Acho que somente meu filho. É? Sempre acaba sendo ele. Minha própria assinatura leva o nome dele e o meu junto. Então, eu acho que de forma primária, a minha inspiração não vem de uma pessoa em si, mas da ação por trás do que está levando aquilo, sabe? Então, e eu sempre levo a consideração de estar evoluindo um pouquinho mais ou dando o meu melhor para quem está recebendo meu trabalho ou a arte em si. Uma forma de continuar. Há 2 anos você está, né, se redescobrindo na arte. E você estava me contando que antes você era médica veterinária, né? Estava consolidado na sua profissão e fez essa mudança, né? Me conta como que foi esse processo. Eu sou formada em medicina veterinária, fiz mestrado, mexi com a parte de oncologia, cirurgia, anestesiologia, fiz pela UFMT. Fui muito grata durante esse tempo, foram quase 10 anos, né, dentre o bacharel e a finalização do mestrado. E foi uma das coisas mais incríveis que eu fiz e até imaginava que fosse ser pro resto da vida. Cogitei também a parte do doutorado, mas acabei saindo dessa parte. Acho que eu tive um processo muito enriquecedor, mas tinha um começo, um meio e um fim. De certa forma, eu acreditava que não ia ter um fim tão próximo, mas teve. E foi enriquecedor, sabe? E aí me descobrir ou redescobrir, de certa forma, em relação à arte, porque eu acredito que todo mundo tem um pouquinho de arte em si. Algumas pessoas simplesmente submergem isso e por outros e inúmeros motivos, mas todo mundo tem um pouquinho, seja lá qual for. E aí eu acabei reavivendo isso de uma forma muito, muito importante para mim. E aí a necessidade, né, de, cara, eu preciso pagar minhas contas e cuidar do meu filho, fez eu adentrar e falar, cara, não tem como dar errado, vai ter que dar certo. E eu comecei a pintar, comecei a desenhar, comecei a estudar e aí foi indo. A veterinária, ela é importante, foi importante, não cogito de voltar nem tão cedo, sinto falta de dar aula, mas eu sei que ela teve o seu fim também naquele momento, sabe? Mas você falou assim de pagar conta, enfim. Quando você estava atuando como médica veterinária, você não conseguia, assim, ter um retorno como você esperava, por isso que você fez essa Na verdade, eu tinha um ótimo retorno, porque afinal das contas era só eu, né? Então a gente consegue ter uma manipulação financeira muito mais fácil quando é só a gente. Só que a partir do momento que eu tive o filho, que foi uma das principais demandas emotivas para ter mudado de profissão, eu falei, cara, não é mais só eu, não é só a minha necessidade. Então eu precisava, além de um financeiro mais confortável,
um tempo de qualidade do qual a outra profissão não conseguia me conceder. Então, fazia muito plantão, tinha essa disponibilidade 24 horas, afinal você está mexendo com vida, não tem como você simplesmente falar, cara, não vou fazer tal coisa hoje porque, ou sei lá, meu filho adoeceu, não vou atender outro paciente. Então, são coisas assim que, pra mim, da minha realidade, são incompatíveis. E aí, a entrada da arte em si veio exatamente para poder falar, cara, eu preciso cuidar do meu filho e eu preciso trabalhar. E eu preciso pagar a conta. Então, eu preciso juntar tudo para que dê certo. E tem dado, tem dado. Apesar de que a veterinária, por si só, ela realmente ela tem um retorno bem questionável, sabe? Em relação ao que você investe e tudo, sabe? Tempo, estudo, com o retorno que você tem. Claro que são áreas e áreas, profissionais e profissionais, jamais vamos generalizar. Mas, falando da minha realidade, eu optei realmente por dar continuidade em outra questão. Fiz uma transição totalmente, assim, diferente, né? Pois é. Pro outro lado, né? Todo mundo falava assim, nossa, mas baita dom que você tem. Eu falei, gente, eu não sabia pintar um boneco palito. Eu não sabia fazer nada. Então, por isso que eu falo que é muito mais de necessidade. Assim, eu falei, eu tive que aprender, de alguma forma ou outra. E tem muita coisa, assim, que às vezes eu olho de 1 ano e meio atrás e falo, gente do céu, como é que eu fiz isso? Estava muito ruim. E agora a gente vai melhorando, vai evoluindo. E como que é pra você, Morgana? É uma profissão que ainda tem poucas mulheres, né? Pois é, dentro da pintura imobiliária, principalmente agora que eu posso falar que eu faço parte desse mundo, a gente vê cada vez mais mulheres. Isso assim, é surreal, porque elas têm, né, uma delicadeza, elas têm um cuidado excepcional. E assim, é indescritível trabalhar com outras mulheres também, a gente conhece várias. Mas dentro da parte artística, a gente está plantando a sementinha, né, de pouquinho em pouquinho. É muito mais comum essa parte de muralismo, de artístico, por só mais no Sudeste, Sul. Só que Mato Grosso e afins estão crescendo, tem ótimas artistas, eu fico muito feliz assim, de fazer parte delas também. E é uma técnica que usa assim, pigmento de cores diferentes, diluídos em água, né? Sobre argamassa, e pode ficar exposto ali ao sol, à chuva, porque a gente está com calor assim intenso, né? Aqui no nosso estado. Nossa, Cuiabá é um caso sério, né? Porque quando a gente fala de pintura externa, óbvio que a gente tem tintas e tintas, das quais elas são utilizadas em diversas áreas, né? Eu, particularmente, gosto muito de tinta acrílica, à base d'água. São tintas que a gente usa em parede, especificamente. E elas são específicas para isso, sabe? A gente pode fazer pigmentação relacionada às cores ou às próprias criações de cores. E é muito individual, cada artista tem uma técnica por si só. Eu sou mais do básico mesmo, eu gosto de tinta de parede, gosto de tinta acrílica. Consigo trabalhar bem isso, tenho conseguido desenvolver bem as técnicas das quais eu quero. E essa individualidade de técnicas para cada um é o que acho que dá faz dar certo, né, dentro do mundo artístico. Cada um faz de um jeitinho e no final fica bonito. E qual que são hoje, né? Quais são as maiores dificuldades assim do seu trabalho hoje? Falando de mim especificamente, eu acho que nem é um problemão em si, mas eu acho que tempo. Tempo para mim é eu me cobro muito relacionado a tempo. Às vezes eu programo uma coisa, eu falo, cara, eu vou fazer essa parede, esse mural em 2 dias. E aí se isso extrapola um pouco dos 2 dias, por mais complexo que seja, eu sei que é complexo, eu acabo me cobrando muito. E o tempo em si, porque como eu cuido do meu filho sozinha, cara, buscar na escola e né, levar e buscar. Então eu tenho esse tempo para trabalhar. E aí isso acaba, né, virando meio que uma situação assim que eu preciso controlar muito bem. E foi o meu motivo principal de ter mudado de profissão. Eu precisava de tempo de qualidade. Então eu não tenho só como sacrificar o tempo que eu tenho com ele em relação ao trabalho e vice-versa, sabe? Então as coisas têm que se encaminhar muito bem para que eu consiga entregar tanto um bom trabalho e tanto como uma boa maternidade, que é bem difícil. Imagino. E você tem hoje uma relação muito boa com arquitetos, né? Para você poder trabalhar com projetos. Eu tenho mais parcerias com lojas, em específico, de tinta, que são a principal demanda de faz girar, né, esses contatos assim, entre clientes e o profissional artista. Os arquitetos entram muito em contato, isso é bem bacana. Eu já fui em alguns encontros de arquitetos, engenheiros. Então é sempre bom, né, fortalecer esse laço e deixar em aberto para que a gente consiga fazer bons trabalhos. Então, arquitetos são gente boa demais. Para a gente encerrar, Morgana, como que foi assim, como você sente, na verdade, que tem sido a aceitação aqui em Cuiabá
do seu trabalho, que é um tipo de arte, é diferente, mas é uma arte também, né? Uhum. Como que tem sido essa aceitação? Eu tenho ficado muito feliz porque, como eu te falei, eu ainda me sinto que eu sou um bebezinho dentro dessa área. Conheço artistas, assim, gigantes também, e muito mais tempo do que eu trabalhando, que conseguiram um espaço enorme aqui. E eu tenho conseguido isso, sabe? Tanto admiração de ótimos lugares, lugares às vezes que eu frequentava e admirava em si, sabe? Que me convidaram para pintar, para levar arte, para deixar minha assinatura. E eu fico muito, muito feliz, assim, porque eu sei que no fundo a gente às vezes está mexendo com o sonho de alguém, sabe? O sonho de uma pintura, o sonho de um quartinho para um filho, o próprio comércio, às vezes não tem algo mais importante que isso, cara. É um nosso filho também, sabe? Nosso comércio, entrar dentro da casa das pessoas, eu acho que é algo muito particular. E estar ganhando esse espaço é algo para mim, cara, é indescritível. Porque eu acho que nem no auge das minhas outras profissões eu imaginei que eu poderia me sentir tão satisfeita e orgulhosa do que eu estou construindo. E eu sei também que a arte ela é uma forma de perpetuar para sempre, sabe? Você sempre vai estar lá de alguma forma. Isso é muito, muito confortável. E você se sente realizada hoje? Ah, demais. Me sinto não satisfeita, mas absurdamente realizada em vários quesitos. Que bom. Então, assim, muito obrigada. Muito obrigada pelo pela convite. sua participação, né? Por trazer um pouquinho da sua experiência com a gente. E também vou deixar esse espaço para você chamar as pessoas para acompanhar o seu trabalho também nas redes sociais. Ah, que legal. Gente, muito obrigada. Espero que vocês gostem. Quem gosta de arte, quem gosta de conversar sobre isso, de conhecer um pouco mais meu trabalho. Meu Instagram está aberto, meu contato também. Eu gosto de coisas novas, então se você tem uma arte aí da qual você tenha visto que seja extremamente diferente, conversa comigo e a gente pode colorir muita coisa ainda. E eu tenho certeza que vocês ainda vão me ver muito aqui por Cuiabá. É só ver um WM que vai estar lá. É isso aí. Muito obrigada, Morgana. Obrigada, E parabéns pelo seu trabalho. Viu? Obrigada. Muito sucesso. Valeu. E lembrando a você que essa e outras entrevistas você acompanha tudo pelo nosso site.